Bom dia a todos. Para a sessão de apresentação, trabalho de conclusão de curso de Sede Lívia Pereira de Araújo. Quero inicialmente informar que há a previsão no regulamento de que o presidente da Câmara tem um especialista, um examinando, pode iniciar-se. Há essa previsão no regulamento. Cumprimento o professor Dr. Vitor Bittencourt e aos demais componentes, aos demais presentes e a discente, que disporá de 15 minutos para fazer sua apresentação. Bom dia a todos, bom dia orientador, professor Marceneiro, bom dia professor Vitor, bom dia a todos os presentes. Meu nome é Lívia e o tema da minha monografia é a supremacia do interesse público e a dignidade da pessoa humana na responsabilidade da administração pública. O objetivo do meu trabalho foi traçar um histórico da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que tem a previsão a respeito da responsabilidade subsidiária, bem como tratar a controvérsia entre essa súmula e a Lei 8666 no seu artigo 71, parágrafo 1º, que desencadeou na ação declaratória de constitucionalidade número 16, que também é objeto do meu trabalho. Mas antes disso, faz necessário a gente pontuar alguns conceitos. O primeiro dele é a respeito da terceirização. O que é a terceirização? A terceirização é a possibilidade de contratação de serviços específicos por meio de empresa interposta. E esses serviços geralmente estão ligados à atividade meio da empresa tomadora de serviços. O que acontece? A terceirização ela surgiu em meados do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, onde havia um alto índice de desemprego e a necessidade das empresas de conseguir mão de obra a baixo custo. E em pouco tempo a terceirização chegou no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E qual é a maior preocupação da Justiça do Trabalho aqui no Brasil em relação à terceirização? Como ela surgiu com esse caráter de diminuição de custos, e hoje em dia, já que nós temos um outro contexto, não se admite mais a utilização de terceirização para esse objetivo, a Justiça Trabalhista vem tentando evitar que a terceirização ocorra simplesmente pela diminuição de custos, porque isso significaria um desrespeito aos direitos trabalhistas, um desrespeito à dignidade da pessoa humana. Porém, não existe nenhuma regulamentação, nenhuma lei que trata a respeito da terceirização. E, basicamente, a súmula que trata da terceirização é a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que traz, então, as hipóteses em que você vai poder terceirizar ou não serviços. Nessa súmula, no seu inciso primeiro, vem falando: é ilegal a contratação de serviços por empresa interposta formando-se vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, salvo em caso de trabalho temporário. É a primeira hipótese, então, de cabimento de terceirização, trabalho temporário. Lá no seu inciso terceiro, ela vem falando também: não gera vínculo de emprego a terceirização de serviços específicos ligados à limpeza, conservação, segurança, bem como serviços específicos que estão ligados à atividade meio da empresa, se não houver a subordinação e a pessoalidade. Com esse requisito, de não haver a subordinação e a pessoalidade, você pode terceirizar atividades meio da empresa, que isso não vai configurar um vínculo de emprego, ou seja, poderá haver mais outras hipóteses de terceirização. E a terceirização do serviço público, que é o caso, o foco do meu trabalho. A terceirização do serviço público, ela também está prevista. Ela está basicamente no decreto, lei número 200, que foi regulamentado também pelo decreto 2271. Esse decreto-lei número 200, no seu artigo 10º, parágrafo 7º, ele vem prevendo
que ele via primeiro o seguinte: esse trabalhador, quando ele não tivesse seus direitos trabalhistas devidamente pagos, eles podiam buscar a justiça trabalhista, entrar com ação, pedindo então que o seu empregador pague essas verbas e pedindo inclusive a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço. Afinal de contas, esse trabalhador trabalhava nas dependências dessa empresa, essa empresa lucrou com os serviços prestados por esses trabalhadores, então existe essa previsão, essa possibilidade da responsabilização subsidiária dessa empresa, tomadora de serviço. Mas o que acontece então no caso da administração pública? Você pode responsabilizar a administração pública, tendo em vista a supremacia do interesse público? Como a justiça trabalhista, ela tem o intuito de proteger o trabalhador, a antiga súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho previa que a responsabilidade subsidiária ia acontecer inclusive no caso da administração pública direta e indireta. Ou seja, essa súmula vinha prevendo que você poderia também responsabilizar subsidiariamente a administração pública. Muitas ações então foram entrando na justiça e vários recursos foram sendo interpostos por parte da administração pública, sendo que essa súmula ia de encontro com a Lei 8666, o seu artigo 71, parágrafo 1º. Porque esse artigo da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ele ia prevendo que, no caso de terceirização, o inadimplemento das verbas trabalhistas não transferiria à administração pública a responsabilidade pelo seu pagamento. Ou seja, não seria transferida à administração pública essa responsabilidade de pagar as obrigações trabalhistas que foram inadimplidas. E então, mas a Justiça Trabalhista vinha condenando a administração pública com base na súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho, que tinha essa previsão, apesar dos vários recursos. Foi quando, então, o governador do Distrito Federal entrou com a ação declaratória de constitucionalidade número 16, que estava querendo declarar a constitucionalidade desse artigo 71, parágrafo 1º, já que não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra a súmula do TST, então ele pediu a declaração de constitucionalidade da Lei 866, artigo 71, parágrafo 1º, para que o Supremo Tribunal Federal não se pronunciasse a respeito dessa controvérsia, pacificando ela no âmbito do direito trabalhista. Foi então que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADC número 16, ele se pronunciou da seguinte forma. Primeiro, ele declarou a constitucionalidade desse artigo. Declarou que o artigo 71, parágrafo 1º, era constitucional. Ou seja, as obrigações trabalhistas que não forem pagas, devidamente pagas, não vão transferir à administração pública a obrigação por esse pagamento. Mas, ao mesmo tempo, o Tribunal Superior do Trabalho se pronunciou no sentido de dizer que a Justiça Trabalhista poderia responsabilizar a administração pública no caso em que se verificasse que dentro do contrato de terceirização, a administração pública não buscou fiscalizar, não fiscalizou esse contrato de trabalho, o que estaria configurado, então, a culpa em vigilando. O que é a culpa em vigilando? É a culpa no momento de você fiscalizar esse contrato. O contrato já foi feito e você tem a obrigação de fiscalizar e você não fiscaliza. Aí fica configurada a culpa em vigilando. Então, observando que a administração pública não fiscalizou o contrato de trabalho, aí sim poderia se responsabilizar a administração pública e não responsabilizar ela de maneira restrita, como estava sendo feito pela antiga súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, ao observar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente entende que ele não buscou nem afastar a supremacia do interesse público e nem afastar a dignidade da pessoa humana. O que ele fez, na verdade, foi uma harmonização entre esses dois princípios, levando em consideração que a administração pública agora não pode ser mais responsabilizada de maneira restrita, ou seja, ele deu aplicação à supremacia do interesse público, mas ao mesmo tempo o trabalhador não está totalmente desamparado, porque quando se verificar que a administração pública, por ato do seu agente público, no caso por uma omissão, por não ter fiscalizado o contrato de trabalho, ele vai causar danos aos trabalhadores, então aí ele pode ser responsabilizado, preservando então a dignidade da pessoa humana e
pessoa humana. Então, é de extrema importância que essa fiscalização seja feita. Como essa fiscalização pode ser feita? Ao analisar a própria Lei 8666, nós verificamos que o artigo 27 e o artigo 29 tem uma série de requisitos que a administração pública deve seguir no momento de contratar uma empresa, no momento de firmar um contrato de terceirização. Dentre eles, vem lá a certidão de regularidade das verbas trabalhistas, que já é uma forma de você verificar que aquela empresa que está sendo contratada, ela possui regularidade em relação às obrigações trabalhistas, ou seja, é uma empresa que não tem nenhuma verba trabalhista a ser paga. Mas ao mesmo tempo que a gente observa a lei tentando buscar as formas de fiscalização da administração pública, a gente percebe que, na verdade, existe uma necessidade da criação de uma lei específica que trate da terceirização do serviço público e que venha trazer as hipóteses em que você vai poder responsabilizar a administração pública, bem como a administração pública pode fiscalizar esses contratos de trabalho, tendo em vista que a administração pública ela só pode agir, ela só pode fazer o que a lei manda, de acordo com os princípios da administração pública. Então, não existe um leque assim que permita que a administração pública haja de forma que seja realmente eficiente essa fiscalização para preservar então a supremacia do interesse público e a dignidade da pessoa humana. Existem algumas formas atualmente da administração pública fiscalizar ou dela se proteger contra as responsabilidades subsidiárias, como por exemplo a conta vinculada também, que ela faz um depósito judicial, então ela não corre mora. No momento que ela for entrar em uma ação da justiça ou da administração pública, ela tem feito esse depósito judicial, ela não corre mora, é uma forma da administração pública se proteger. Mas o que a gente percebe, na verdade, é que existe essa necessidade de uma criação de uma nova lei que faça prevalecer a privacidade do interesse público e a dignidade da pessoa humana dentro da responsabilidade subsidiária da administração pública. Ok? Bem. Vicente Lívia Pereira de Araújo. Continua, eu passo a palavra para o professor Vitor, que tem feito suas avaliações. Obrigado, professor Marcos. Eu fiquei satisfeito de participar dessa banca. No primeiro momento, até fiquei receoso, os professores me pediram a substituição. Mas eu lembro, assim, vagamente da Lívia. Existem vários tipos de aluno, Lívia. Você viveu aqui dentro de 5 anos, você sabe muito bem disso. Eu fico triste por não ter te conhecido melhor, porque você sempre foi uma aluna quieta da sua característica, muito caladinha, entrava nas aulas e saía sempre nunca deu nenhum tipo de trabalho. E eu me deparei com esse trabalho, um trabalho muito bem formatado, diga-se de passagem, para você estar de parabéns. A única sugestão que eu faria é diminuir um pouquinho o resumo. Acho que o tema é tão bom, aliás, o tema não adianta o tema ser bom e o aluno não ser boa ou bom para escrever. Eu acho que você se empolgou e escreveu muito no resumo. Só o resumo que eu indicaria para você diminuir um pouquinho para ele ficar mais sucinto. No mais, não tenho nenhuma consideração quanto a regras da BNP. Realmente, voltando para o que eu estava te falando, a gente fica feliz quando a gente se depara com isso, porque você, num conjunto, num contexto, você se mostrou super equilibrado na sua banca, com uma postura assim que poucas vezes eu vi de um aluno de direito que geralmente fica nervoso, anda de um lado para o outro, gesticula demais, respira fundo, para e você não. Você organizou todas as suas ideias e despejou no examinador. Seria até, eu não sei se eu posso usar essa palavra, porque aqui é uma solenidade, é formal, seria até, eu acho que, um pouco de pretenciosismo ou até uma burrice minha eu perguntar uma coisa para você. Porque o seu trabalho está fora de sério, você está de parabéns aos seus familiares que têm você, que têm o prazer de ter você como filha ou como parente, o que quer que seja. Realmente eu fiquei feliz na manhã de hoje pelo primeiro trabalho seu. Eu agradeço a oportunidade, presidente. Não tenho perguntas, eles têm elementos suficientes para fazer a minha avaliação, tá? Você está de parabéns. Então, dito isso, eu peço para que Vicente, os nossos convidados presentes, agora na foto, não poder liberá-los.